Era um dia comum quando essa pessoa recebeu a notícia da herança. O coração pulsava de ansiedade e expectativa. Afinal, era a oportunidade de mudar sua vida e a do filho. Ela olhou para o pequeno, que brincava despreocupado no sofá, e um turbilhão de emoções tomou conta dela. Como poderia aproveitar essa nova chance para garantir um futuro melhor? As possibilidades eram inúmeras: uma casa maior, um carro, uma viagem dos sonhos. Contudo, à medida que os pensamentos se entrelaçavam na mente dela, questões começaram a surgir. O que realmente importava? O que seria melhor para eles? A esperança de proporcionar algo grandioso ao filho era grande, mas as dúvidas também eram pesadas. Essa pessoa se perguntava se estava pronta para lidar com a responsabilidade que uma herança trazia. Conversas com amigos e familiares começaram a fazer parte do cotidiano. Enquanto um sugeria investir em um negócio, outro recomendava guardar o dinheiro para emergências. O filho, embora ainda muito pequeno, percebeu a agitação da mãe. Em suas noites de insônia, ela sonhava com um futuro que parecia tão próximo, mas ainda distante. As incertezas a mantinham alerta. E se ela fizesse a escolha errada? E se a herança se transformasse em um fardo? Naquele momento de reflexão, ela decidiu que precisava de ajuda. Procurou um advogado, alguém que pudesse orientá-la nesse mar de possibilidades. Durante a conversa, a mãe começou a entender que a herança não era apenas um sinônimo de riqueza, mas também de responsabilidade. O que fazer com a herança? A pergunta ecoava em sua mente. Proporcionar conforto ou segurança? Qual deveria ser a prioridade? Com o passar do tempo, essa pessoa começou a delinear um plano. Pensou em investir parte da herança para garantir a educação do filho, já que isso seria um legado para toda a vida. Mas havia algo que a incomodava. O namorado, que até então apoiava suas decisões, começou a manifestar um interesse em participar do que considerava ser o futuro deles. Essa pressão a fez hesitar. Ela queria que o filho tivesse um futuro brilhante, mas será que dividir essa herança com alguém que poderia não estar tão comprometido com o bem-estar dele era a melhor escolha? A esperança que antes iluminava suas ideias agora se via envolta em sombras. Essa pessoa sabia que precisava tomar uma decisão, mas o medo de errar a mantinha estagnada. O futuro era incerto, e as consequências de suas escolhas poderiam moldar não apenas sua vida, mas a vida do filho. Nesse dilema, ela se viu diante de um caminho bifurcado. O que fazer com a herança? A resposta não parecia tão simples. A luz da sala estava suave, criando uma atmosfera de tranquilidade que contrastava com a tempestade emocional que se formava na mente dela. Sentada à mesa, essa pessoa olhava para o filho, agora um jovem adulto, e sentia um misto de orgulho e preocupação. 15 anos haviam se passado desde que o casal havia se separado, e a vida tinha tomado rumos inesperados. A lembrança da herança que um dia prometeu ao filho pesava em seu coração, mas era uma sombra que ela tentava afastar. Enquanto isso, um novo sentimento invadia seu peito. O namorado, alguém que parecia ser a resposta a todas as suas inseguranças, adentrou o cômodo. Ele sempre a tratou com respeito e carinho, fazendo-a sentir que suas decisões, por mais complicadas que fossem, eram compreendidas. Mas algo mudou naquela tarde, e a tensão era palpável. A porta se abriu lentamente, e ele entrou com um semblante sério, segurando algo que parecia um documento. O olhar dele, normalmente calmo, agora estava cheio de uma intensidade que a fez estremecer. Essa pessoa nunca havia questionado a confiança que depositava nele, mas o que poderia significar aquele papel nas mãos dele? Precisamos conversar, disse ele, a voz firme e controlada. O coração dela disparou. A atmosfera na sala mudou instantaneamente, e a tranquilidade que antes preenchia o espaço foi substituída por um frio que a deixou vulnerável. O filho, percebendo a inquietação da mãe, franziu a testa, mas ela não conseguia desviar o olhar do namorado. Ele começou a explicar sobre um acordo que havia sido feito anos atrás, algum tipo de transação que deixou claro a natureza da herança. A mãe sentiu um nó se formar na garganta ao perceber que aquilo não era apenas um simples documento, mas um símbolo de compromissos não cumpridos e promessas quebradas. O namorado parecia confiante, mas era essa confiança que gerava ainda mais insegurança nela. Por que, agora, ele trazia essa informação à tona? O que estava por trás daquela aparente honestidade? O silêncio pairou entre eles, enquanto o jovem tentava entender a expressão no rosto da mãe.
Ela poderia ter feito escolhas diferentes, poderia ter lutado mais pelas memórias que eram também do filho. O passado parecia querer se vingar, e a presença daquela pessoa, que já parecia tão confiável, agora se tornava uma fonte de dúvida e medo. Ela respirou fundo, tentando processar a situação, enquanto o filho, com um olhar curioso e desafiador, parecia perguntar se ele deveria se colocar ao lado dela ou se afastar. O dilema se tornava uma realidade dolorosa e a interferência externa poderia muito bem desestabilizar tudo o que haviam construído juntos. E, nesse momento crucial, ela se viu à beira de uma decisão que poderia mudar suas vidas para sempre. A luz da manhã invadia a sala, iluminando cada canto da casa, mas o clima era pesado. Essa pessoa olhava fixamente para o papel que estava em suas mãos, um documento que selaria o destino de algo muito precioso. O filho, com apenas 10 anos, não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia a tensão no ar. Ele a observava silenciosamente, buscando entender por que sua mãe estava tão dividida entre a dor e a necessidade. É o melhor para todos nós, essa pessoa repetia para si mesma, como um mantra. Mas, na verdade, essa frase era apenas uma tentativa de justificar a venda da herança do filho, algo que ela havia recebido dele, um presente do falecido pai. O namorado, que a envolvia em promessas de amor e estabilidade, pressionava para que essa decisão fosse tomada. Ele falava sobre a necessidade de dinheiro, sobre como aquele valor poderia transformar suas vidas, trazendo conforto e segurança. Mas enquanto ele falava, essa pessoa sentia um nó na garganta, uma mistura de medo e culpa consumindo. O pequeno, inocente em sua compreensão da vida, começava a perceber que algo estava errado. Ele perguntava se poderia ficar com o que restava da herança, mas essa pessoa hesitava em responder. O que deveria ser um momento de alegria e valorização da memória do pai, agora se tornava um fardo. O peso da responsabilidade a fazia sentir-se presa em um dilema: como poderia ser uma boa mãe, se a decisão que tomava parecia ferir seu próprio filho? Conforme os dias passavam, a pressão aumentava. O namorado a incentivava, reafirmando que tudo seria diferente, que eles conseguiriam seguir adiante com a venda. Mas, em seu coração, essa pessoa se perguntava se estava realmente fazendo o melhor para todos. A culpa crescia, uma sombra que a acompanhava em cada instante, sempre lembrando-a do que estava prestes a sacrificar. Finalmente, a decisão foi tomada. Ela assinou o documento, entregando o que era precioso para o filho. Um gesto que deveria trazer alívio, mas que, em vez disso, parecia como um golpe na alma. Essa pessoa tentou convencer-se de que tudo ficaria bem, mas no fundo sabia que algo essencial havia sido perdido. Anos mais tarde, quando o filho retornou, o olhar que trazia com ele dizia tudo. Ele carregava um documento que poderia reverter ou, ao menos, expor a verdade sobre aquela escolha. E ali, diante da presença do filho, essa pessoa sentiu toda a dor da culpa retornar. A pergunta que a assombrava havia anos finalmente ecoou em sua mente: era realmente o melhor para todos? Era um dia ensolarado quando essa pessoa decidiu que era hora de fazer algo drástico. O peso da dívida e a pressão da vida cotidiana a empurravam para uma decisão que sabia ser dolorosa. Ela olhou para o filho, tão cheio de sonhos e promessas, e sentiu uma onda de tristeza. A herança que seu filho receberia um dia não era apenas um legado material, era um símbolo de tudo o que ele representava, tudo pelo que ela havia lutado. Mas as dívidas a consumiam. Com um aperto no coração, essa pessoa tomou coragem. Em uma conversa repleta de hesitação e lágrimas, ela explicou ao filho que precisava vender a herança, algo que deveria ser dele um dia. Ele, ainda inocente e cheio de confiança, não compreendeu completamente a gravidade da situação. Para ele, sua mãe sempre encontraria uma saída. Mas ela sabia que, naquele momento, não havia outra opção a não ser fazer o sacrifício. A tristeza se instalou como uma sombra em seu coração, mas a necessidade falou mais alto. Anos se passaram desde então. A vida seguiu seu curso, e essa pessoa se esforçou para criar um ambiente seguro e feliz para o filho, mesmo sem a herança que um dia seria dele. A presença constante da dor da decisão tomada nunca a abandonou, mas ela tentou esconder isso sob sorrisos encorajadores e palavras de amor. O tempo, porém, não apaga as marcas da dor. A venda da herança se tornará um segredo carregado nas profundezas de sua alma. Quando o filho voltou, 15 anos depois, algo dentro dela se revirou. Ele parecia diferente, mais maduro, mas com o mesmo olhar esperançoso que sempre teve.
O que ela não esperava era o que viria a seguir. Ele trouxe consigo um documento, algo que mudaria tudo. O rosto dele exibia uma mistura de determinação e tristeza, e ao mostrar aquilo, essa pessoa sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. O documento revelava que a herança, a qual ela havia vendido, era muito mais do que apenas um bem material. Era uma parte essencial da identidade dele, ligada a memórias que iam além do tangível. A tristeza tomou conta dela ao perceber que, ao sacrificar aquele bem, havia sacrificado não apenas um legado, mas a conexão entre eles. As lágrimas brotaram, não apenas pela dor da perda, mas pela percepção de que a decisão que havia tomado a separou dele de uma parte importante de sua história. Olhando para o filho, ela compreendeu que o que havia sacrificado naquele dia ensolarado não era apenas a herança, mas uma parte do próprio futuro dele. As palavras não eram suficientes para expressar a dor do arrependimento, mas, em meio ao lamento, havia a esperança de que talvez fosse possível reconstruir o que foi perdido. Era uma manhã como tantas outras, com a luz filtrando-se pelas janelas da casa, quando ele recebeu uma mensagem inesperada. O tom formal e seco do texto fez seu coração acelerar. Precisamos conversar. Essa pessoa, que ele considerava a mais importante em sua vida, havia encerrado uma fase de alegrias e carinho com um simples pedido. O que poderia ser tão grave? Ele a encontrou na sala, sentada em um canto, com as mãos apertadas sobre os joelhos. O olhar dela desviava, como se tentasse escapar do peso do que estava prestes a revelar. Quando as palavras finalmente saíram de sua boca, não havia como se preparar para a tempestade que se formou em seu interior. A herança que lhe pertencia, o legado deixado por alguém que o amava, havia sido vendido. E não apenas isso, o dinheiro tinha ido parar nas mãos de um estranho, alguém que nem mesmo ele conhecia bem, o namorado de sua mãe. A raiva surgiu como um vulcão prestes a entrar em erupção. Como essa pessoa pôde fazer isso? Como ela poderia trair a confiança que ele depositou nela desde que era criança? As memórias de momentos felizes juntos começaram a ser ofuscadas por uma onda de incredulidade. O coração, que antes batia com amor, agora pulsava com uma fúria que parecia consumir tudo ao seu redor. Ele se levantou, incapaz de se conter. Você não se importava com o que eu sentiria. Isso é meu, é parte de mim. As palavras saíram com a força de um furacão, e ele podia ver que ela queria explicar, mas suas tentativas eram apenas ecos em meio ao seu turbilhão emocional. Ele se lembrava de como sempre a admirou, de como ela sempre fora sua heroína. Agora, aquela imagem desmoronava diante de seus olhos. A decisão foi difícil, mas eu achei que seria melhor para nós, para o nosso futuro. Ela insistiu, mas suas palavras soavam vazias. Ele não queria ouvir mais. A traição era real, e o dano já estava feito. O documento que ele havia encontrado, provando a venda da herança, parecia brilhar de forma cruel nas suas mãos. Era uma evidência física da deslealdade, uma marca indelével na relação que um dia fora sólida. Ele se afastou, sentindo que cada passo o distanciava não apenas dela, mas de tudo o que acreditava sobre amor, lealdade e família. As lágrimas dela, que antes o comoveriam, agora pareciam um fardo a mais em seu coração angustiado. A raiva o consumia, mas havia algo mais sob essa superfície, um luto pela perda da confiança, pelo fim de uma conexão que nunca mais seria a mesma. E assim, no silêncio que se seguiu, ele percebeu que algumas feridas não se curam, não importa o quanto se tente. O laço que os uniu por tantos anos agora estava desgastado, e ele não sabia se algum dia conseguiria perdoar essa pessoa que tanto amava. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja profundo, quando essa pessoa decidiu que era hora de partir. O ambiente estava carregado de um silêncio pesado, como se o próprio ar estivesse reticente em testemunhar o que estava prestes a acontecer. Essa pessoa olhou ao redor, cada canto da casa trazia memórias de risadas, brigas e momentos compartilhados. Mas, naquele instante, tudo parecia distante, quase irreal. A separação não era apenas física, era uma ruptura emocional que cortava como uma faca. Essa pessoa, com o coração apertado, sentia que estava deixando para trás não apenas um lar, mas um pedaço de si mesma. A outra pessoa, que sempre havia estado ao seu lado, estava ali, paralisada, como uma estátua, incapaz de reagir ao desenrolar daquela cena. O desespero tomava conta de ambos, mas cada um lidava com isso à sua maneira. Quando a decisão foi finalmente anunciada, um grito silencioso ecoou na mente de cada um.
O que poderia ser feito para evitar aquele momento? As lembranças de risadas compartilhadas e dias ensolarados desapareceram, dando lugar a um vazio gelado. Essa pessoa virou as costas, sentindo que cada passo era um peso a mais no seu coração. A promessa de um futuro juntos se desfez em fumaça, e a incerteza do que viria pela frente era esmagadora. Enquanto caminhava em direção à porta, a outra pessoa tentou encontrar as palavras certas, mas tudo que saiu foi um murmúrio ininteligível, quase como um sussurro de desespero. O olhar de quem ficava era uma mistura de tristeza e confusão, um pedido silencioso para que a realidade fosse revertida. Mas essa pessoa sabia que não havia nada a fazer, o caminho escolhido era um sem volta, uma estrada que levava à separação. Os dias se tornaram meses e os meses, anos. Essa pessoa seguiu em frente, carregando a dor daquela decisão, mas a cicatriz nunca se curou completamente. O que poderia ter sido um momento de reconciliação e esperança se transformou em um pesadelo sombrio que pairava sobre os dois. A outra pessoa, na tentativa de seguir sua vida, tomou decisões que mudaram tudo, como vender a herança que um dia havia pertencido ao filho. A vida, com suas ironias cruéis, trouxe um retorno inesperado. 15 anos depois, o passado se fez presente com um documento que poderia desmoronar o que restava da vida deles. O confronto era, sem dúvidas, um momento de tensão que poderia reescrever suas histórias. O que tinha sido um caminho sem volta agora parecia estar repleto de bifurcações, onde cada escolha trazia à tona um desespero latente, escondido sob camadas de tempo e dor. Anos se passaram desde aquele dia fatídico, quando essa pessoa tomou a decisão que mudaria o destino do filho. A memória ainda era vívida, como se o tempo não tivesse passado. A cena se desenrolava em um pequeno apartamento, onde a luz fraca filtrava pelas cortinas empoeiradas. Essa pessoa estava sozinha, envolta em lembranças que a assombravam, revivendo cada momento, cada risada e cada lágrima compartilhada. O filho, uma criança cheia de sonhos, havia partido muito cedo, deixando um vazio insuportável. Essa pessoa, em sua vulnerabilidade, se deixou levar por promessas de amor e segurança. O namorado, com seu jeito encantador e palavras doces, convenceu essa pessoa de que a venda da herança do filho era a única solução. Naquele momento, não era apenas um pedaço de terra que estava sendo trocado, era uma parte da identidade do filho, um legado que deveria ter sido preservado. A decisão se mostraria um fardo, um peso que carregaria por toda a vida. Agora, anos depois, a saudade apertava o coração. Essa pessoa olhava para as fotos na parede, cada sorriso congelado no tempo lembrava o que havia sido perdido. O que essa pessoa não sabia é que o destino tinha outros planos. Um dia, ao abrir a porta, se deparou com ele, o filho. Mas não era mais a criança despreocupada de antes, era um homem forte, maduro, com uma expressão que misturava dor e compreensão. Na mão, ele segurava um documento, e a atmosfera mudou instantaneamente. Essa pessoa sentiu um frio na espinha, um pressentimento de que algo estava para ser revelado. O documento não era qualquer papel ou era prova inequívoca de que as decisões do passado tinham consequências. Ele olhou nos olhos dessa pessoa, e o que deveria ser um reencontro feliz estava envolto em uma tensão palpável. Você vendeu minha herança, ele disse, a voz firme, mas com uma tristeza que ressoava. O que você fez não foi apenas vender um bem. Você vendeu a parte de mim que eu nunca pude reclamar. E agora, o que eu faço com isso? As palavras ecoavam na sala, atingindo o coração dessa pessoa como açoites. A dor e a saudade se tornaram um mar de emoções conflitantes, cada onda trazendo lembranças, arrependimentos e a pergunta insuportável: como poderia ter feito isso? Os anos passaram, e a vida havia se movido em um ritmo implacável, mas as memórias dolorosas continuavam a se arrastar, quase como fantasmas sussurrando sobre escolhas erradas. Nessa fração de tempo, essa pessoa se viu diante de uma nova realidade e a urgência de reconstruir o que havia sido perdido, de buscar perdão e, quem sabe um dia, um recomeço. Enquanto as palavras pairavam no ar, essa pessoa se perguntou o que ele estaria fazendo agora. O que poderia ter sido se as escolhas tivessem sido diferentes? A saudade se transformou em um desejo ardente de conexão, de amor, de restaurar o que o tempo quase destruiu. Mas seria possível? Ela sempre acreditou que o amor poderia superar qualquer obstáculo. Aquela relação, no início, parecia ser o conto de fadas que ela tanto desejava. O namorado era atencioso, charmoso e prometia um futuro brilhante. Contudo,
Com o tempo, a realidade começou a desmoronar. Ele se tornou controlador e possessivo, transformando seu mundo em uma prisão invisível. Nos primeiros meses, o amor deles era uma chama vibrante. Mas, à medida que os anos passaram, ele começou a moldar a vida dela segundo sua vontade. Os amigos se foram, as saídas tornaram-se raras e a confiança dela se desgastou. Cada vez que ela tentava expressar uma opinião, uma paixão ou um desejo, ele a silenciava com palavras afiadas que deixavam marcas profundas. O medo a dominava, e ela se sentia refém de um relacionamento tóxico. Em meio a essa tempestade emocional, o filho dela, um jovem de espírito livre e cheio de sonhos, estava crescendo à sombra dessa relação destrutiva. A mãe, desesperada para agradar o namorado e evitar conflitos, fez o impensável, vendeu a herança do filho, um bem que deveria garantir um futuro mais estável para ele. Naquele momento, a ideia de agradar ao parceiro e manter a paz a fez ignorar as consequências. Anos se passaram, e o filho, agora um adulto, decidiu cortar laços com a mãe. Ele se sentiu traído e abandonado, seu potencial comprometido pela decisão dela. A última coisa que ela soube dele foi que estava tentando fazer sua vida em outra cidade, longe de lembranças que o feriram. Mas o tempo é implacável e, como um círculo que se fecha, ele voltou. A porta se abriu e, diante dela, estava o filho, segurando um documento que poderia destruir tudo. A expressão em seu rosto era de dor, raiva e uma determinação que ela nunca imaginou ver. O que ele trazia era mais do que um papel, era prova de que a decisão dela, feita em um momento de fraqueza e manipulação emocional, tinha consequências reais e duradouras. Ela sentiu uma onda de pânico tomar conta dela. O medo de perder completamente o filho, de ser confrontada com os erros do passado, a fez sentir como se estivesse afundando em um abismo sem fundo. A prisão que o relacionamento anterior havia criado agora se tornava insuportável. Era uma batalha interna entre o amor pela sua criação e o desejo de se libertar de um amor que nunca deveria ter sido. Enquanto o filho deixava claro que não poderia perdoar facilmente, ela percebeu que a verdadeira prisão estava dentro dela. Havia uma escolha a ser feita, de continuar se sentindo presa em um ciclo de culpa e medo ou finalmente enfrentar suas decisões, lutando pela reconciliação e pela libertação do passado. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas era hora de romper as correntes e enfrentar as sombras que a mantinham refém. Era um dia como qualquer outro, o sol filtrava sua luz pela janela, iluminando os rostos de uma mãe e seu filho, mas ali não havia alegria. O estresse constante permeava o ambiente. A mãe, com as marcas do cansaço no rosto, tentava dar conta das responsabilidades diárias, enquanto o filho, um jovem já adulto, caminhava por uma linha tênue entre a necessidade de se afirmar e a dor de um passado não resolvido. As conversas, que um dia foram cheias de risos e sonhos, agora se restringiam a discussões acaloradas. O passado pesava como uma âncora, e as palavras eram frequentemente acompanhadas por olhares de desapontamento. Essa pessoa frequentemente reclamava da falta de apoio, enquanto ele se sentia sufocado pela pressão das expectativas. O clima em casa era tenso, e a sensação de frustração pairava como uma nuvem escura, obscurecendo qualquer chance de reconciliação. Cada dia trazia novas fontes de estresse, as contas que não paravam de chegar, o trabalho que exigia cada vez mais e as promessas não cumpridas que ecoavam nas paredes. Ele precisava do apoio dela, mas a sensação de traição em relação ao que havia acontecido anos atrás não desaparecia. A mãe, por sua vez, se via presa em um labirinto de decisões que a assombravam. A herança do filho, vendida em um momento de desespero, era uma cicatriz que nunca cicatrizava, e a culpa a acompanhava como uma sombra constante. E assim, a rotina seguia, repleta de pequenas brigas e silêncios longos, enquanto ambos se perguntavam se havia um caminho de volta. O que poderia mudar essa dinâmica? Essa pessoa frequentemente olhava para o passado, perguntando-se se havia algo que poderia ter sido feito de maneira diferente. A mãe, por sua vez, se agarrava à esperança de que, algum dia, as coisas melhorariam, mas o tempo parecia escorregar por entre os dedos. Foi então, em uma manhã qualquer, que a rotina foi interrompida por um evento inesperado. Ele apareceu com um documento em mãos, os olhos brilhando com um misto de determinação e um toque de medo. O que aquele papel traria consigo? A tensão no ar era palpável. Ela se perguntou-se, finalmente, aquilo poderia ser o que precisavam para enfrentar os fantasmas do passado. Quando tudo parecia perdido e a frustração se tornará insuportável, um simples documento poderia ser a chave para a transformação que ambos tanto desejavam.
O que estava escrito ali poderia mudar o destino deles, ou talvez pudesse aprofundar ainda mais a ferida que já existia. A expectativa era quase ensurdecedora. O que estava prestes a acontecer poderia ser um divisor de águas, levando-os a um confronto com verdades que nunca haviam sido ditas. E assim, a dúvida pairava, como uma promessa de que, finalmente, tudo poderia mudar. Era uma tarde tranquila quando aquela pessoa, após anos de luta e perseverança, finalmente se deparou com o que havia deixado para trás. O passado batia à sua porta, e não era apenas uma lembrança distante, mas uma realidade difícil de enfrentar. O peso do que sua mãe havia feito há mais de uma década ecoava em sua mente e a venda da herança, algo que deveria ser um símbolo de amor e continuidade, agora se tornará uma cicatriz aberta em seu coração. A história começou quando ele ainda era uma criança. A relação com aquela que o trouxe ao mundo sempre fora complicada. A situação financeira os forçava a viver em meio a dificuldades, e, em um momento de desespero, sua mãe tomou uma decisão que mudaria tudo. O que poderia ter sido um legado, um amparo em tempos difíceis, foi rapidamente desfeito. A venda da herança para o namorado, um ato que parecia justificar a busca por um amor que parecia mais importante do que a ligação sanguínea, separou-os de um futuro que poderia ter sido mais promissor. Anos se passaram, e ele lutou para se reerguer. A vida não foi fácil, mas a determinação cresceu dentro dele. A cada desafio, a cada obstáculo, ele se lembrava do que havia perdido e do que ainda poderia conquistar. Ele se empenhou nos estudos, trabalhou em diversos empregos para se sustentar e, finalmente, começou a construir sua própria história. O que antes era dor transformou-se em motivação, e aquele sentimento de abandono começou a ser moldado em força. Eis que, em um dia qualquer, uma carta inesperada chegou. Um documento que não deveria fazer parte de sua vida, mas que, de repente, trazia à tona a antiga ferida e a prova de que a venda havia sido realizada de forma irregular, o que tornava a transação inválida. Ele ficou paralisado, as memórias da dor e da traição ressurgindo com a força de um furacão. Essa pessoa sentiu a raiva, a mágoa, mas, acima de tudo, sentiu a oportunidade de reescrever sua história. Ele não se deixou vencer. Em vez de sucumbir às emoções negativas, decidiu agir. Armado com aquele documento, procurou justiça. O que parecia um fardo agora era uma chance para reivindicar seus direitos e, quem sabe, recuperar o que lhe foi tirado. A determinação pulsava em suas veias, e a força de vontade se transformou em um motor que o impulsionava. Essa luta não era apenas por bens materiais, mas por um reconhecimento, por restaurar a dignidade que fora desfeita. Ele queria mostrar a todos, inclusive a sua mãe, que a verdadeira herança de uma vida não se mede em posses, mas na resiliência e na capacidade de se reerguer após cada queda. E assim, aquele capítulo fechado começava a ser reescrito, agora com a caneta da determinação em sua mão. Essa pessoa sempre soube que o retorno seria carregado de memórias e emoções entrelaçadas. 15 anos haviam se passado desde que o filho deixara a casa, mas a marca de sua ausência ainda ecoava nos cantos silenciosos daquele lar. Naquele dia, a coragem foi o combustível que impulsionou seus passos. Ela não sabia exatamente o que o aguardava, mas a necessidade de enfrentar a verdade era maior do que o medo. A decisão de voltar não era fácil. Ele tinha lembranças dolorosas da mãe, uma figura que, em sua infância, havia sido sinônimo de segurança e amor, mas que, ao longo do tempo, se tornará um enigma envolto em traumas e desilusões. A venda da herança, algo que deveria simbolizar o laço entre mãe e filho, se tornará um ato de traição em sua mente. O que poderia levar alguém a tomar tal decisão? Essa pergunta o acompanhou durante todos aqueles anos, e finalmente, ele estava prestes a obter respostas. O reencontro foi tenso, como dois corpos que se aproximam em uma tempestade. Ela o olhou com uma mistura de saudade e receio, enquanto a dor da separação e a frustração por suas escolhas passadas dançavam entre os dois. Ele havia construído uma vida longe de casa, mas o peso da dúvida ainda o seguia, como uma sombra que nunca o abandonou. O momento era decisivo e ele precisava da verdade. "Por que você fez isso?", perguntou ele, a voz trêmula mais firme. O coração dela disparou, como se procurasse uma saída. Ela havia passado anos justificando suas ações, mas agora as palavras pareciam escapar de seus lábios. Era hora de encarar a realidade. A venda da herança não havia sido um ato de desprezo, mas um grito de desespero. Ela tinha feito isso para sobreviver, para se manter à tona em um mar de dificuldades.
Agora, sua verdade estava exposta, e a coragem que tinha para compartilhar poderia tanto curar quanto ferir. Ele viu nos olhos dela um misto de arrependimento e dor. A conversa se desenrolava como um fio delicado, uma teia de sentimentos que se entrelaçavam. Ao apresentar o documento que, em suas mãos, era o símbolo da traição, a esperança de um futuro juntos parecia se esvair. Mas naquele instante, era a verdade que importava. Ele precisava entender, e ela precisava liberar o peso que carregava. Enquanto as palavras começavam a se formar, ambos sabiam que aquele encontro poderia ser a chave para libertá-los de um passado doloroso. Era um momento de coragem não apenas para um, mas para os dois, na busca pela reconciliação e pela possibilidade de um recomeço. O amor que um dia os uniu estava ali, escondido sob feridas antigas, esperando para ser redescoberto. O vento soprava suavemente, trazendo um leve odor de terra molhada, enquanto essa pessoa contemplava a cena diante de seus olhos. O reencontro não se assemelhava a nada que havia imaginado. A vida, com suas estranhas reviravoltas, havia trazido de volta alguém que se pensou perdido para sempre. Essa pessoa estava ali, a poucos passos, e as memórias começaram a inundar a mente como um rio transbordando. Os olhares se cruzaram e, por um instante, o tempo pareceu parar. Essa pessoa, que havia sido tão importante, agora parecia um enigma envolto em mistério. Os traços do passado se misturavam com a dor e a saudade que haviam se acumulado ao longo dos anos. O que poderia ser dito? O que poderia ser sentido? A lembrança da herança que havia sido vendida há 15 anos ainda era uma ferida aberta. O colapso daquela relação, uma escolha absurda em nome do amor, tudo se misturava em seu coração. Essa pessoa havia confiado, acreditando que a decisão tomada na época era para o bem. Mas ao olhar para o rosto familiar, a nostalgia se tornava uma lâmina afiada, cortando mais fundo do que se poderia imaginar. O silêncio se instalou entre eles, pesado e carregado de significados. Cada um tentava decifrar o que o outro estava pensando. Seria possível reconstruir algo que parecia tão irrevogavelmente perdido? Essa pessoa queria gritar, questionar, mas as palavras não chegavam. Em vez disso, um sentimento profundo de impotência e desespero pairava no ar. Então, algo inesperado aconteceu. Um gesto simples, uma mão que se estendeu, segurando um documento. Os olhos se encontraram mais uma vez, e nesse olhar havia mais do que apenas lembranças, havia uma esperança, uma possibilidade de reparação. Essa pessoa sabia que aquele documento poderia ter o poder de mudar tudo. Mas como seria lidar com o que estava ali, escrito em papel? Seria uma maldição ou uma salvação? As emoções se entrelaçavam, e o peso do passado se tornava quase insuportável. O que seria revelado daquele papel? Uma parte da história esquecida? Um segredo guardado a 7 chaves? A tensão crescia, como um fio prestes a se romper. Essa pessoa se sentia à beira de um precipício, pronta para dar um passo, mas sem saber se o que encontraria do outro lado seria luz ou escuridão. O que será dito? Uma pergunta que ecoava, reverberando nas paredes do coração. E no fundo, a esperança de que, talvez, ao encarar o passado, pudesse-se finalmente abrir as portas para um futuro diferente. Era uma tarde ensolarada quando essa pessoa decidiu visitar a mãe. O clima estava tranquilo, mas algo no ar parecia diferente. O filho, agora um homem feito, sentia uma mistura de nostalgia e inquietação enquanto caminhava até a casa onde cresceu. Anos haviam se passado desde que ele partirá, e as memórias de sua infância inundavam sua mente. Ao entrar, encontrou a mãe sentada na sala, perdida em pensamentos. A expressão dela revelou um misto de alegria e apreensão ao vê-lo. Havia tantas coisas que precisavam ser ditas, tantas histórias não contadas. Mas aquele encontro teria um tom diferente, pois ele segurava algo em mãos, um documento, que prometia mudar tudo. Você não vai acreditar no que eu encontrei, ele começou, a voz hesitante, mas determinada. A mãe levantou a sobrancelha, curiosa. É um documento que pode esclarecer muito do nosso passado. Ele a olhou diretamente nos olhos, buscando um espaço entre a familiaridade e o distante. Ela sorriu, mas havia algo inquietante em seu olhar. Do que se trata? Perguntou, tentando manter a calma. Era claro que as últimas décadas de sua vida estavam repletas de desafios e escolhas difíceis, mas ele estava ali, finalmente pronto para confrontar tudo.
Eu descobri que, anos atrás, você vendeu a herança que eu deveria ter recebido, disse ele, o peso das palavras ecoando na sala silenciosa. O documento que segurava era um registro formal, um pedaço de papel que carregava a história de sua vida e, secretamente, a história da mãe também. Isso não é apenas sobre dinheiro. É sobre o que foi tirado de mim, e o que talvez você não tenha me contado. A mãe congelou por um instante, o mundo ao redor parecia desmoronar. As lembranças de sua juventude, as dificuldades financeiras e a pressão de um relacionamento que exigia sacrifícios, tudo isso a envolvia como uma névoa pesada. Ela sabia que a decisão que tomou na época não havia sido simples, mas agora, diante de seu filho, as justificativas pareciam insignificantes. Eu fiz o que achei que era melhor para nós, ela murmurou, sua voz trêmula, cheia de emoção. Eu pensei que você entenderia um dia. A surpresa nos olhos dele revelava a profundidade da traição que ele sentia. O que isso significava para eles dois agora? Ele respirou fundo, o documento em suas mãos se tornando um símbolo não apenas de um passado doloroso, mas de um futuro incerto. Você precisa entender que eu não estou aqui para te julgar, mas para entender, disse ele. A tensão no ar era palpável, um conflito que exigia mais do que palavras. Era uma busca por compreensão, por perdão, e talvez, por um novo começo. Aquela conversa, aquele documento, mudaria tudo entre eles, mas a verdadeira pergunta ainda pairava: havia um caminho de volta para a confiança perdida? Era uma manhã comum quando essa pessoa recebeu uma mensagem inesperada. Um arquivo digital que, ao ser aberto, revelava um documento que mudaria tudo. O coração acelerou ao ler as linhas que antes eram apenas um mistério envolto em segredos. Era uma notificação legal, um aviso sobre a herança que há anos havia sido vendida. Aquela herança, pertencente a um filho que já não estava mais ali, havia sido negociada por alguém que deveria ter protegido seus interesses. Essa pessoa sempre acreditou que a decisão tomada anos atrás, em um momento de desespero, era a melhor opção. O namorado na época prometeu segurança e um futuro melhor, desde que a herança fosse vendida. A esperança de um novo começo superou os laços que deveriam se manter firmes. E assim, sem olhar para trás e sem considerar os sentimentos de quem realmente importava, o filho que havia partido, essa pessoa tomou uma das decisões mais devastadoras da sua vida. O documento trazia não apenas a confirmação da venda, mas também cláusulas que tornavam a situação ainda mais drástica. O retorno do filho havia sido inesperado, mas agora, com provas em mãos, ele desafiava a validade daquela transação. Ele documentou que, em vida, não houve consentimento nem compreensão sobre o que estava em jogo. Cada palavra era um golpe, uma facada que penetrava em uma ferida que nunca havia cicatrizado. Enquanto lia, essa pessoa sentiu uma onda de choque percorrer todo o corpo. O peso da culpa se mesclava à dor da perda e ao arrependimento por não ter protegido o que mais importava. O retorno do filho, uma segunda chance, agora se tornava um espelho que refletia ações passadas, erros que não podiam ser desfeitos. O que deveria ser um reencontro cheio de amor se transformou em um campo de batalha repleto de acusações e desentendimentos. As consequências legais que se aproximavam eram aterradoras. Essa pessoa se via diante da possibilidade de enfrentar um tribunal, um processo que poderia expor todas as fragilidades de sua escolha. A verdade que vinha à tona não apenas desvelava a traição do passado, mas também questionava a própria parentalidade, a responsabilidade e o que significa amar verdadeiramente. A dúvida pairava no ar: seria possível reconstruir aquilo que havia sido destruído? A confiança tinha sido minada, e agora essa pessoa precisava fazer uma escolha. Encarar o filho e assumir as consequências da traição, ou tentar justificar um ato que havia sido, na verdade, uma forma de sobrevivência, mas que custou tanto? O documento em mãos não era apenas um pedaço de papel, era a chave para uma verdade que poderia libertar ou aprisionar para sempre. A casa estava envolta em um silêncio desconfortável, quebrado apenas pelo som do relógio na parede, marcado por horas que pareciam arrastar-se em um compasso torturante. Essa pessoa olhava para as paredes, repletas de memórias e objetos que, outrora, trouxeram alegria. Mas hoje, tudo parecia opressor, como um peso que a seguia a cada passo. A atmosfera estava carregada, e um turbilhão de pensamentos a consumia. 14 anos atrás, quando decidiu vender a herança do filho para o namorado, essa pessoa acreditava estar fazendo a escolha certa. Era uma época em que o amor a cegava, e a necessidade de agradar a quem estava ao seu lado ofuscava qualquer juízo.
A dor da perda ainda martelava em sua mente, mas a responsabilidade sentida naqueles dias parecia ter se dissipado em meio à euforia de um novo romance. Mas agora, a vida seguia seu curso implacável. O tempo não apaga erros, ele simplesmente os coloca em uma prateleira, esperando o momento certo para que voltem à tona. E esse momento chegou. A porta se abriu, e um homem entrou, alguém que ela não via há anos, mas cuja presença parecia carregar a força de um furacão. Ele segurava um documento, suas mãos trêmulas e os olhos cheios de uma mistura de raiva e tristeza. Não era o encontro que ela havia imaginado. Você destruiu tudo, ele disse, a voz firme, mas com um tremor que denunciava a dor contida. Os olhos dele buscavam os dela, como se quisessem entender como tudo aquilo poderia ter acontecido. Essa pessoa sentiu um frio na espinha, a culpa consumindo como uma chama inextinguível. Como poderia ter deixado que seu desejo por amor a levasse a agir de forma tão egoísta? A lembrança de seu filho, as risadas que compartilhavam, as promessas não cumpridas, tudo isso ecoava em sua mente, enquanto ela tentava reunir coragem para responder. O que poderia dizer para justificar suas ações? Nada parecia suficiente. O documento em suas mãos não só representava a herança perdida, mas também os sonhos desfeitos, as oportunidades que nunca se materializaram. Eu errei, finalmente conseguiu murmurar, cada palavra saindo como um golpe em seu próprio coração. Eu pensei que estava fazendo o melhor. Mas ela sabia que não havia justificativa para a traição que cometera. O arrependimento a aprisionava, e a necessidade de se redimir se tornava cada vez mais intensa. Enquanto ele a encarava, ela percebeu que não poderia mudar o passado, mas talvez ainda houvesse um caminho para a redenção. A dor que ela causou não poderia ser apagada, mas poderia ser enfrentada. Olhando nos olhos daquele homem, essa pessoa sabia que, para se redimir, precisaria enfrentar não apenas os erros que cometeu, mas também o buraco que deixará na vida do filho. Afinal, a verdadeira herança não era material, mas o amor, e esse amor ainda poderia encontrar um jeito de florescer, mesmo diante da culpa que a acompanhava. A relação entre essa pessoa e seu filho começou a se deteriorar em um momento em que a confiança, antes inabalável, se tornou uma sombra do que já fora. Por anos, eles compartilharam risos, segredos e sonhos, mas a vida, com suas reviravoltas inesperadas, trouxe à tona verdades dolorosas e decisões difíceis. Essa pessoa, afundada em problemas financeiros, viu-se diante de uma escolha devastadora. A pressão era insuportável, e a tentação de resolver suas dificuldades rapidamente se transformou em um impulso que a levou a vender a herança do filho, um bem precioso que representava não apenas valor material, mas também a conexão com um passado feliz e promissor. Em seus olhos, aquele ato desesperado tinha uma justificativa em garantir a estabilidade momentânea. Contudo, a consequência disso foi uma ruptura que parecia irreparável. Anos se passaram, e a dor daquela decisão foi se transformando em um silêncio pesado entre eles. O filho cresceu, carregando não apenas a desilusão, mas também uma falta de compreensão que o isolou. Ele se afastou, buscando refúgio em amizades e novas experiências, mas o vazio deixado pela traição materna nunca foi preenchido. A confiança, uma vez inabalável, se transformou em um abismo profundo. O inesperado retorno do filho trouxe consigo uma nova dinâmica. Ele apareceu, não mais como a criança que partirá, mas como um homem moldado pela vida e pelas dificuldades. Nos olhos dele, havia uma mistura de dor e determinação. Era um reencontro carregado de emoções tumultuadas, e a tensão pairava no ar. Com um documento em mãos, ele confrontou essa pessoa, que já não sabia mais como argumentar ou justificar suas ações. As palavras saíam embaraçadas, e o peso da culpa se tornou quase insuportável. O papel, que trazia uma verdade irrefutável, desnudava não apenas a transação financeira, mas também um legado de desconfiança que se enraizara profundamente. Nada será como antes, ele disse com uma voz que misturava tristeza e resignação. Essa frase ecoou como um lamento, ressoando na mente dela. Nesse momento, o que poderia ter sido um reencontro repleto de afeto transformou-se em uma revelação amarga. As memórias dos dias felizes agora pareciam distantes, e a desilusão se tornará uma realidade palpável. O que antes era amor e entendimento se dispersou em um vento frio de desconfiança, e ambos sabiam que, a partir daquele instante, a relação nunca mais seria a mesma. Era uma tarde ensolarada quando essa pessoa decidiu finalmente confrontar sua mãe.
Os anos de silêncio e dor foram pesados, mas agora, com a verdade nas mãos, a indignação o impulsionava. A herança que lhe pertencia, uma propriedade que ele sempre sonhou em um dia chamar de sua, havia sido vendida sem seu consentimento, e agora ele tinha em mãos um documento que mudaria tudo. Ele se lembrava da época em que seu pai partiu, deixando para trás não apenas bens, mas também um legado de amor e responsabilidade. A mãe, em sua fragilidade emocional, tomou decisões impulsivas. Essa pessoa sempre soube que algo estava errado. Os olhares furtivos, as conversas sussurradas, o jeito como sua mãe evitava tocar no assunto. A venda da herança, para um namorado que parecia mais interessado em dinheiro do que em família, era um golpe que ele nunca imaginara. A indignação crescia dentro dele quando ela apareceu, com aquele sorriso que um dia foi aconchegante, mas que agora parecia um disfarce. "O que você quer?" ela perguntou, quase como se soubesse que o confronto estava próximo. Ele respirou fundo, segurando o documento como se fosse a única âncora em um mar de confusão. "Quero justiça", respondeu, sua voz firme, mas com um toque de dor. "Essa propriedade é minha por direito, e você não tinha o direito de vendê-la." A expressão dela se transformou. O que antes era um sorriso se desfez em um semblante de culpa e negação. Ela tentou justificar a venda, alegando que fez isso para proteger a família, que não tinha como manter o lugar. Mas ele não se deixou levar pelas palavras. Era hora de confrontar a verdade, de olhar nos olhos dela e exigir o que era seu. "Você a vendeu para ele, para alguém que não se importa com a nossa história. Você destruiu algo que era mais do que um bem material. Isso era nossa herança, nossa ligação com o passado." A cada palavra, a emoção transbordava. O filho não estava apenas reclamando de um bem, mas lutando por um pedaço de si mesmo que havia sido arrancado sem hesitação. A mãe começou a chorar, e, por um momento, ele hesitou. Mas a dor da traição superou a compaixão que ele ainda sentia. "Eu não vou permitir que você esconda essa verdade de mim. Eu mereço ter o que é meu." Ele apontou o dedo para o documento, a prova irrefutável de que a justiça estava ao seu lado. O conflito familiar que há anos se arrastava agora estava à beira de um desfecho explosivo. O que antes era um laço de amor, agora era um campo de batalha. E, finalmente, ele estava pronto para lutar. Essa pessoa sentava-se no banco de uma pequena praça, o olhar perdido no vai e vem das crianças que brincavam ao redor. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa, e por um breve momento, tudo parecia tranquilo. Mas dentro dela, um turbilhão de emoções se agitava. Era difícil acreditar que 15 anos haviam se passado desde que a vida dela tomou um rumo inesperado e doloroso. Aquela manhã fatídica voltou à sua mente como um filme. O dia em que decidiu vender a herança do filho, um gesto impulsivo que parecia a única solução na época. O namorado, sempre ao seu lado, a convencia de que era o melhor a se fazer para garantir um futuro melhor. Mas o que ela não percebeu, o calor do momento, era que cada escolha feita naquele dia afastava a esperança de um reencontro. O silêncio do filho se tornará uma ferida aberta, e o tempo não fora seu aliado. Agora, ela se sentia perdida, mas a vida estava prestes a lhe dar uma nova chance. Alguém, um desconhecido que surgira de repente, trouxe um documento que poderia mudar tudo. Ele tinha o poder de transformar a culpa em redenção, de mostrar que o passado, por mais doloroso que fosse, ainda podia ser superado. No entanto, a dúvida permanecia: seria possível perdoar a si mesma? Decidiu que era hora de buscar ajuda. Procurou um terapeuta que pudesse guiá-la na reconstrução de sua vida. A primeira sessão foi desafiadora, mas ao compartilhar sua história, ela começou a abrir seu coração. Cada palavra que saía de sua boca parecia um peso a menos sobre seus ombros. O terapeuta a encorajava a olhar para o futuro, a se permitir sentir esperança novamente. "O perdão é um caminho, não um destino", ele disse. Essas palavras ecoavam em sua mente, como uma luz no fim do túnel. Conforme as sessões avançavam, ela começou a entender que o perdão não significava apagar o passado ou justificar suas escolhas. Significava aceitar que erros foram cometidos, mas que isso não a definia. Com isso, ela começou a imaginar a possibilidade de um reencontro com seu filho, e a ideia de que talvez ele pudesse entender suas motivações, mesmo que dolorosas. A esperança brotava em seu coração como uma flor que se abre após a tempestade. Ela sabia que o caminho seria difícil, mas estava disposta a percorrê-lo.
Enviar uma mensagem para o filho parecia o primeiro passo, um gesto simples, mas repleto de significado. A possibilidade de um novo começo, de reconstruir o que havia sido destruído, parecia finalmente ao seu alcance. E, enquanto as últimas luzes do dia se apagavam, ela sentiu que, talvez, o perdão fosse não apenas uma questão de palavras, mas de ações e de amor. Era uma tarde ensolarada, e o som das folhas se mexendo ao vento refletia a tranquilidade de um dia comum. Mas, no coração de uma casa, havia uma tempestade silenciosa. Essa pessoa se sentava à mesa da cozinha, olhando fixamente para o documento que seu filho havia trazido. Era um papel que carregava mais do que simples palavras, continha verdades dolorosas e revelações que poderiam desmoronar o que restava da relação entre eles. Anos atrás, essa pessoa havia feito uma escolha. O amor, ou o que ela acreditava ser amor, a levou a vender a herança do filho para agradar a um namorado que prometia mundos e fundos. O desejo de estar ao lado de alguém especial a fez ignorar o que realmente importava, o futuro do seu próprio filho. Agora, ao ver a expressão confusa e desapontada do garoto, ela percebeu que as decisões do coração podem ser traiçoeiras. Esses 15 anos passaram como um relâmpago. Momentos felizes, risadas e cumplicidades construídos entre mãe e filho se perderam em meio ao turbilhão das escolhas mal feitas. Essa pessoa se perguntava se, ao fazer esse sacrifício, havia realmente agido por amor ou se permitiu ser guiada por uma necessidade desesperada de pertencimento. O peso da culpa começou a se acumular, e a confusão a envolvia como um manto escuro. O filho nunca soube da verdade. Ele cresceu acreditando que tudo que havia perdido era apenas parte da vida, uma consequência do destino que não se pode controlar. No entanto, ao segurar aquele documento nas mãos, as lacunas começaram a se fechar, e a história que ele havia contado a si mesmo tornou-se insuportável. Em um gesto de vulnerabilidade, ele confrontou essa pessoa, que agora se via diante da escolha mais difícil de sua vida, de confessar a verdade ou tentar justificar suas ações. No fundo, essa pessoa sabia que o amor não é apenas sobre sacrifícios, é também sobre honestidade e respeito. O coração dela estava dividido entre a necessidade de proteger os sentimentos do filho e a urgência de se redimir perante ele. O que realmente importa, ela se questionava. O que realmente valia mais, a aprovação de um amor passageiro ou a confiança inabalável do seu filho? Enquanto os minutos passavam, a tensão pairava no ar. Essa pessoa entendeu que, para seguir em frente, precisava enfrentar o passado. E, apesar da confusão, a pequena chama de esperança começou a brilhar. Estava na hora de se reconciliar com a verdade e, talvez, encontrar um caminho para reconstruir o que tinha se perdido. Afinal, mesmo nas relações mais complicadas, o amor verdadeiro sempre encontra uma maneira de se manifestar, mesmo que seja através da dor e do perdão. Ela observava a porta se fechar atrás dele, o eco de seus passos ainda ressoando na sala vazia. O silêncio que se seguiu foi quase palpável, como se a casa, antes cheia de vida e promessas, estivesse respirando aliviada após a saída daquele alguém que por tanto tempo dominou seus dias e suas decisões. A liberdade, por fim, se fazia sentir. Durante anos, essa pessoa permitiu que seu namorado a manipulasse de diversas formas. O controle estava tão infiltrado em sua vida que, quando finalmente tomou a decisão de se libertar, sentiu como se um peso imenso tivesse sido tirado de suas costas. Agora, sozinha, ela se permitia sentir uma mistura de alívio e medo. O que viria a seguir? Essa incerteza a instigava, mas havia algo mais, um sopro de esperança. Os dias passaram e, enquanto a rotina do lar se ajustava a essa nova realidade, a lembrança do seu filho, que havia sido afastado por causa de decisões tomadas naquela relação, vinha à tona como um eco distante. Ele tinha apenas um garoto quando tudo começou, mas com a passagem do tempo e as escolhas erradas, o vínculo entre mãe e filho se tornará frágil, quase invisível. Certa tarde, enquanto organizava algumas coisas do passado, encontrou uma caixa velha recheada de cartas e fotos, documentos que contavam histórias que ela havia escolhido ignorar. Entre essas memórias, estava um pedaço de papel que a fez estremecer. Era um documento que confirmava a venda de parte da herança do filho, um ato que parecia ter sido gritante em suas consequências, mas que na época ela considerou uma solução viável para os problemas que enfrentava ao lado do namorado. O aperto no peito se intensificou. O que havia feito? A culpa a invadiu como uma onda. Como poderia ter sacrificado o futuro do seu filho em troca de uma segurança ilusória? O peso daquela decisão agora se manifestava com clareza.
Mas, ao mesmo tempo, a ideia de um novo começo se insinuava em sua mente, um sopro de renovação que a impulsionava a encontrar formas de se redimir. E, para sua surpresa, o dia não estava tão distante em que seu filho voltaria. A lembrança dele, o sorriso iluminado, os sonhos que ele tinha, tudo aquilo a fazia acreditar que ainda havia uma chance. O retorno dele poderia ser a chave para se libertar das sombras do passado. Enquanto olhava pela janela, observando a luz do dia se dispersar no horizonte, ela fez uma promessa silenciosa. Não importava o que tivesse acontecido, ela estava disposta a lutar por um novo começo, pronta para enfrentar os erros e reconstruir a ponte que havia sido quebrada. Com o coração leve e a mente aberta, ela sabia que, ao encarar o passado, teria a oportunidade de construir um futuro digno para ambos. Diante da luz suave que filtrava pelas cortinas, essa pessoa sentou-se à mesa, olhando para o filho que, depois de tantos anos, voltava a estar ali. A atmosfera era pesada, carregada de lembranças e não ditos. Ele havia chegado de repente, como um vento frio que faz as folhas dançarem, trazendo consigo um documento que poderia mudar tudo. Os anos se passaram rápido, mas as marcas deixadas pela decisão daquela mãe ainda estavam frescas na memória dele. A herança, um sinal de amor e esperança, havia sido vendida. Naquele momento, ela se lembrava da justificativa que havia dado à época, da necessidade de reconstruir a vida ao lado de seu namorado, uma escolha que parecia lógica então, mas que se transformará em um pesadelo silencioso ao longo do tempo. Ele tinha apenas 15 anos quando mais uma decisão dela se impôs, e a confiança que um dia existiu entre os dois foi corroída. O clima era de tentativa de reconciliação, mas o temor e a mágoa ainda deixavam cicatrizes visíveis. Ela olhou para ele, que agora era um homem, e sentiu um misto de saudade e culpa. Havia tanto que precisava dizer, tantas desculpas que deveriam ter sido feitas, mas as palavras pareciam faltar. E foi então que ele puxou o documento de dentro da pasta, o papel que poderia ser a chave para um novo começo, ou a confirmação de que tudo estava perdido. Ele o estendeu para ela, seu olhar era firme, mas havia uma centelha de esperança. Pode haver uma segunda chance? Ele perguntou com a voz trêmula. Essas palavras ecoaram na cabeça dela, e ela hesitou, seus pensamentos correndo como um rio em cheia. O que ela poderia dizer? Como poderia corrigir um erro tão profundo, um ferimento que nunca sarou? Ela respirou fundo, sentindo o peso do passado, mas também a possibilidade de um futuro diferente. A esperança se misturava à dor, e, por um momento, tudo o que desejou foi poder voltar atrás, apagar aquela decisão que havia tomado. Mas a realidade era que o passado não poderia ser mudado. Com os olhos cheios de lágrimas, ela finalmente respondeu: Eu quero tentar. Quero que nós tentemos. Um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente, e, por trás das palavras, havia uma promessa implícita de que a dor não precisaria ser a única herança entre eles. A chance de um novo começo estava ali, e, com isso, a fragilidade da relação poderia ser transformada em algo mais forte. O que aconteceria a seguir ainda era incerto, mas naquele momento, no calor da esperança, ambos sentiam que talvez, só talvez, pudessem reconstruir o que havia sido quebrado. No silêncio daquela sala, onde as paredes pareciam guardar segredos há muito esquecidos, duas pessoas se encontravam. A mãe, com o semblante marcado por anos de decisões difíceis, e o filho, que havia crescido sob o peso das escolhas dela. O tempo tinha passado, mas a tensão entre eles ainda pulsava, como uma ferida que nunca cicatrizou. Você não entende, não é? Essa pessoa começou, a voz embargada. Eu não fiz isso por mal. Foi uma situação desesperadora. O namorado. Ele me prometeu um futuro melhor, uma segurança que eu não tinha. Eu só queria proteger você. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. O filho olhou para ela, seus olhos refletindo uma mistura de dor e confusão. Proteger? Você vendeu a herança que eu nem sabia que tinha. E agora, 15 anos depois, você espera que eu simplesmente aceite isso como parte do passado? Ela suspirou, a vulnerabilidade a tornando frágil diante dele. Eu sei que errei. Mas você precisa entender que eu não tinha escolha. Eu estava sozinha, sem saber como sustentar nossas vidas. Aquela decisão me consumiu por anos, mas eu acreditei que estava fazendo o melhor. Ele se aproximou, a emoção transbordando. Nada do que você disser pode mudar o que aconteceu.
Eu cresci sem saber de onde vim, sem compreender meu próprio valor. Agora, esse documento que você me entregou. Ele destrói qualquer esperança de reconciliação que eu tinha. O que o futuro nos reserva? A mãe, sentindo o peso das palavras dele, começou a chorar. Eu queria tanto que você soubesse que, apesar de tudo, eu sempre te amei. Minhas decisões foram motivadas pelo medo, e não pela malícia. Eu me arrependi todos os dias. O filho, por sua vez, lutava contra a tempestade de emoções que invadia seu coração. Havia dor, sim, mas também um lampejo de compreensão. Amor não é suficiente para consertar o que foi quebrado. Esse documento é a prova de que, em algum momento, eu fui descartado. Como posso confiar em você novamente? O olhar dela, cheio de arrependimento, encontrou o dele, e por um momento, o tempo pareceu parar. Eu sei que é difícil, mas eu estou aqui. E se você me permitir, quero tentar reparar isso. Não posso mudar o passado, mas posso fazer o melhor no presente. As palavras dela ecoaram no ar, e uma pergunta ficou no ar, não dita, mas palpável, do que o futuro reservaria para eles. As feridas abertas precisavam de tempo e compreensão para se curarem. E, talvez, apenas talvez, a sinceridade daquela conversa pudesse ser o primeiro passo rumo a um novo começo. A luz do sol filtrava-se pelas janelas da pequena sala, projetando sombras que dançavam no chão de madeira. Essa pessoa estava sentada em uma cadeira, os olhos fixos no documento que segurava com as duas mãos trêmulas. Era como se aquele pedaço de papel carregasse o peso de anos de dor e ressentimento. A presença silenciosa do filho na sala tornava o momento ainda mais carregado de emoção. Anos se passaram desde que alguém decidiu vender a herança do filho, um ato que rasgou a confiança e criou um abismo entre eles. Para essa pessoa, a escolha foi impulsionada por um amor mal colocado, que a levou a priorizar um relacionamento em detrimento da própria família. O filho, por sua vez, sentia-se traído, desamparado, como se uma parte de si tivesse sido arrancada sem aviso. O silêncio que se instalou entre eles se tornou uma barreira cultural, quase palpável, que ambos carregavam no peito. Mas naquele dia, algo estava diferente. Essa pessoa olhou para o filho e viu não apenas a dor que havia causado, mas também o homem que ele se tornará. O documento que estava em suas mãos não era apenas um papel, era a chave para a cura, um símbolo de que os erros do passado poderiam ser enfrentados. Com um tremor na voz, essa pessoa começou a falar, revelando todo o peso que carregava. Palavras de arrependimento e dor fluíram, como um rio represado finalmente rompendo a barreira. O filho escutou em silêncio, seu coração balançando entre o desejo de perdoar e a cicatriz que ainda latejava. Era um momento de vulnerabilidade para ambos, onde velhas feridas começavam a ser expostas à luz. Ele sentiu raiva, tristeza e, em meio a tudo isso, uma centelha de esperança. A conversa se transformou em uma dança delicada entre o passado e o presente, onde cada um buscava entender o ponto de vista do outro. À medida que o diálogo avançava, uma nova relação começava a se formar. O perdão não seria instantâneo, mas a liberação emocional que ambos estavam sentindo era palpável. Essa pessoa sentia-se leve, como se as amarras do passado começassem a se desfazer. O filho, por sua vez, percebia que não precisava carregar aquela dor sozinho, o vínculo se restabelecia, mesmo que lentamente. Quando o silêncio finalmente se instalou novamente, não havia mais rancor, mas uma possibilidade. Eles perceberam que poderiam reconstruir algo novo, mais forte e mais verdadeiro. A presença do documento, que antes parecia uma ameaça, agora simbolizava não apenas os erros passados, mas também a esperança de um futuro diferente. E assim, numa sala iluminada, um novo capítulo se iniciava na história de duas vidas entrelaçadas, onde o amor e o perdão estavam prontos para florescer novamente. Havia uma vez uma relação marcada por laços que se foram desgastando ao longo dos anos. Essa pessoa, uma mãe, olhava para trás e via um passado repleto de ilusões e dores. O filho, que tinha sido seu mundo, havia se afastado em busca de sua própria identidade, e a culpa a consumia. Uma decisão tomada anos atrás, quando a herança de seu filho foi vendida para o namorado que prometia um futuro brilhante, agora parecia uma ferida aberta. O tempo havia passado, e a vida seguiu seu curso, mas as marcas daquela escolha a acompanhavam como sombras. Essa pessoa tentava encontrar consolo nas pequenas alegrias do dia a dia, mas a lembrança do amor perdido a assombrava.
A relação se tornará um eco distante, e a esperança de refazer os laços parecia um sonho distante. Certa vez, o filho, já um homem, decidiu voltar. Havia algo em seu olhar que falava de dor, mas também de força. Essa pessoa sentiu seu coração acelerar ao vê-lo. Aquele encontro trouxe à tona sentimentos há muito enterrados de amor, arrependimento, e uma profunda necessidade de reconexão. No entanto, havia um mistério pairando no ar, algo que ele guardava como um segredo. Ele trouxe consigo um documento, um pedaço de papel que poderia mudar tudo. Essa pessoa sentiu o coração apertar ao perceber que, independentemente do que estava escrito ali, o passado não poderia ser apagado. O filho, com voz firme, começou a descrever como aquele documento poderia restaurar o que tinha sido perdido. Era uma prova de que, apesar da traição e da dor, havia esperança de reconstruir o que fora quebrado. Enquanto ele falava, essa pessoa se viu desnudando suas próprias fraquezas, reconhecendo que o que havia feito não era apenas uma traição ao vínculo de mãe e filho, mas um ato que refletia suas próprias inseguranças. Cada palavra do filho parecia ser uma chave, abrindo portas que há muito estavam trancadas. Uma esperança nascia, e com ela, a possibilidade de um futuro incerto, mas repleto de promessas de reconciliação. As memórias do passado ainda pesavam, mas agora havia uma chance de enfrentá-las. Essa pessoa percebeu que, embora a herança tivesse sido vendida, o amor entre mãe e filho era um bem que ninguém poderia roubar. O documento em suas mãos não apenas representava algo material, mas a oportunidade de reconstruir um laço que nunca deveria ter sido rompido. O futuro, embora incerto, brilhava com um novo brilho, um sinal de que, talvez, ainda houvesse um caminho para a cura. Era uma manhã ensolarada quando essa pessoa se sentou em uma pequena varanda, com a brisa suave batendo em seu rosto. A vida parecia tranquila, mas um turbilhão de memórias a assombrava. 15 anos atrás, uma decisão tomada em um momento de fraqueza alterou irrevogavelmente o curso de sua vida e a de seu filho. A herança deixada por seu pai, um bem precioso que deveria ter se tornado um legado para o menino, fora vendida a alguém que não entendia o que aquilo realmente significava. Naquela época, a relação com o namorado falava mais alto do que qualquer ensinamento que pudesse ter recebido. O amor, ou a ilusão dele, fez com que ela ignorasse as vozes que alertavam sobre as consequências de suas ações. A venda da herança parecia ser uma solução para os problemas financeiros que enfrentava na época, mas o peso dessa decisão se magnificou com os anos. Quando seu filho soube, sentiu a traição e a decepção como facadas em seu coração, e eles se distanciaram. O afastamento trouxe solidão e reflexão, e ela começou a compreender o que realmente importava na vida, e não eram bens materiais, mas sim os laços de amor e confiança que se formam entre as pessoas. O tempo passou, e o garoto cresceu, transformando-se em um homem. Ele seguiu seu caminho, conseguiu superar a dor e construiu uma vida longe da sombra daquela traição. Foi então que o inesperado aconteceu. Ele retornou, não como um filho ferido, mas como um homem maduro, determinado e cheio de sabedoria. Trazia consigo um documento, um inesperado resgate de uma história mal contada. Quando ela viu o papel em suas mãos, sua mente se encheu de ansiedade. O que poderia aquele documento conter? A dúvida corria como um rio impetuoso. O filho, com a voz firme, explicou que havia lutado para reaver a herança que fora vendida, um bem que simbolizava mais do que propriedade, mas a memória do amor do avô. Aquele gesto de resgatar algo perdido era uma forma de mostrar que, apesar da dor, o amor sempre encontrou um caminho para prevalecer. Diante da revelação, a gratidão tomou conta daquela pessoa. Ela percebeu que, mesmo após os erros, a vida ofereceu uma segunda chance, uma oportunidade de reescrever a história. O relacionamento deles havia se transformado, passado de um abismo profundo para um espaço de reconciliação e aprendizado mútuo. O que realmente importava foi restaurado, a confiança e a compreensão entre mãe e filho. E assim, em meio a lágrimas e risos, ambos entenderam que aqueles momentos de dor e distância haviam moldado suas vidas de formas que nem podiam imaginar. O que parecia ser uma tragédia se transformou em um ensinamento profundo sobre amor, perdão e, acima de tudo, sobre o que realmente importa na vida.